A igreja que vê como Deus vê. A igreja que vê como Deus vê. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou, e estou enriquecido e nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e eu me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te engrandecer e te glorificar, porque tu estás aqui no nosso meio, tu és o Senhor absoluto das nossas vidas, das nossas histórias, da igreja evangélica no Brasil, da igreja evangélica Canaã. Tu és o Deus absoluto da nossa história, das nossas vidas, do nosso viver, do nosso cotidiano. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite tu venhas ministrar essa tua poderosa palavra aos nossos corações, e que possamos ser uma igreja que vê como Deus vê, para que o teu nome seja glorificado. Pai, exalte o teu nome nessa noite. A tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Uma igreja que vê como Deus vê. Tenho pensado muito acerca da igreja evangélica no mundo, no Brasil especificamente, na igreja evangélica aqui em São Caetano do Sul. Infelizmente a igreja evangélica em sua maioria, infelizmente eu digo isso, em sua maioria, em nome de uma adaptação ao tempo e ao espaço, tem se amoldado tanto a este mundo que tem causado pouco impacto nele. Infelizmente, a igreja evangélica, em nome de uma identificação com o mundo, tem perdido a sua própria identidade. Como, por exemplo, hoje nós conhecemos igrejas que fecham alguns cultos durante a semana ou no sábado para fazer o culto do rock and roll. E aí é heavy metal puro. E o culto é denominado culto gospel, porque a ideia é trazer aqueles doidos de cabelos compridos, com brincos exorbitantes, com correntes enormes no peito, e a ideia é guitarra lá em cima, e ela... E a ideia é trazer todos os malucos, os doidos, e a ideia é que a gente se amolde à semelhança dos heavy metals, ou dos punks, dos roqueiros, porque a ideia é que a gente consiga alcançá-los. E aí eu entro com uma pergunta: precisa disso? Ou precisa apenas do poder do Espírito Santo? Infelizmente, a igreja evangélica dos nossos dias tem perdido a sua identidade. Vemos agora em muitas igrejas o culto do pagode, o culto da balada. Você sabia que existe balada gospel aqui em Santo André? Esses dias atrás eu fui chamado para pregar numa balada gospel.
tem luzes, tem dança, só que é só com louvor. Bebida, muita bebida, Guaraná, Brahma, Coca-Cola, tubaína, e a ideia é balada, apaga as luzes e tudo, só que numa pegada para Jesus. Porque qual que é a ideia? A ideia é alcançar os baladeiros. Aí eu te pergunto, estou parecendo o Marcelo Rezende, né? Aí eu te pergunto, precisa disso? Precisa disso? Deus precisa da nossa estratégia. Deus precisa do nosso amoldamento. Deus precisa das nossas técnicas para Ele salvar metaleiros, pagodeiros, macumbeiros, lésbicas, homossexuais. Nós precisamos nos adaptar a eles, ou ainda a igreja prevalece pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu sou do tempo, e não faz muito tempo, em que ouvia-se os nossos pais, os nossos avós, a irmã Zefa, dizer que quando se tinha culto, que era dirigido pelo pastor Manuel de Melo, Davi Miranda, homens de Deus cheios do Espírito Santo, que quando acontecia o culto dentro da igreja, as pessoas que passavam nas ruas, elas eram atraídas como imã para dentro da igreja, eram eles macumbeiros, pais de santos, sejam eles roqueiros, heavy metals, punks, funkeiros. Quando eles ouviam o evangelho da graça de Deus e o poder do Espírito Santo se manifestando dentro da igreja, a igreja não precisava se amoldar às ideias e aos pensamentos deles. Eles eram atraídos pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa de técnicas, porque Deus não tem compromisso com técnicas. Deus tem compromisso com uma igreja de oração, uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem palavra, e uma igreja que tem amor, e uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Se a igreja tem estes fundamentos, nós não precisamos nos amoldar ao mundo, mas o mundo vai ter que se amoldar à nossa doutrina. A igreja evangélica, em nome da modernidade, ela se tornou pós-moderna e deixou de ser bíblica. As pessoas não querem mais ouvir a Bíblia. As pessoas querem ouvir desafios de fé. As pessoas não querem participar mais de estudos da palavra de Deus. As pessoas querem apenas pegar Deus pela palavra. Perdoe-me pelo trocadilho, mas a modernidade prega que a igreja deve descer redonda. Mas a Bíblia diz que a igreja, ela deve ser mostrada para o mundo como uma igreja quadrada. Porque a Nova Jerusalém é quadrada. Ela é santa, ela é perfeita, ela é separada. Por isso, meu amado e querido irmão, nós fomos chamados para sermos quadrados. Quem desce redonda é cerveja, diz o mundo. A igreja, ela desce para o mundo quadrada. A igreja onde chega, se há pecado, o pecado é destampado. A igreja onde chega, se há obra do mal, a obra do mal é desfeita. Num desses dias eu fui convidado para ir numa cerimônia de casamento de um parente. E era numa igreja católica. E me perguntaram, mas você vai na igreja católica? Eu disse, eu vou lá na igreja católica. Mas lá tem santo. Mas eu vou no nome daquele que é o Santo dos Santos. O Senhor dos Senhores. O único Deus e verdadeiro. Então quem tem que temer não sou eu, os santos, mas os santos que devem temer, um santo que está chegando lá, cheio do Espírito Santo. Então diga para o teu irmão, você é cheio do Espírito Santo. A pós-modernidade diz para a igreja, você é crente moderno,
Não tem problema beber um vinhozinho numa noite fria, tomar uma cervejinha gelada, num calor, num feriado, numa praia. Os crentes da pós-modernidade dizem, não tem problema tomar um whiskyzinho, desde que não se embriaguem. Porque a Bíblia Sagrada diz, não vos embriagueis com vinho. Entendeu, pastor Manto? Pode tomar um pouquinho. Mas eu conheço, pastor Rogério, a gente conhece, que gente que começou com um gole, e que por causa de um gole, destruiu uma família. Por isso, nós rejeitamos, nós não aceitamos nenhum tipo de bebedice, nenhum tipo de vício, seja lá de qual for. Para a gente, a única coisa que serve para seguirmos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda a gente fugir das paixões da carne. Pastor, mas a gente tem que ser um crente moderno. E esses dias eu ouvi que há um grupo de pastores que se reúne, um grupo de koinonia de pastores, se reúnem para tomar vinhos e fumar charuto, para compartilhar o coração. Então, é uma baforada de charuto. Cada baforada lembra, aquele membro me dá tanto trabalho. Toma um vinhozinho, relaxa. Mas pastor, nós vivemos o tempo da modernidade. Você é livre, Deus te libertou. E agora porque você é livre, você está cheio do amor de Deus sobre o teu coração, e não impede você de cuidar de duas mulheres, desde que você as ame. Está rolando isso por aí. Pastor, a pós-modernidade nos diz que a gente tem que ser crente moderno. Para a gente ganhar os baladeiros, a gente tem que ir nas baladas. Para a gente ganhar os bebuns, a gente tem que beber umas com eles. Para a gente ganhar os maconheiros, a gente tem que estar baseado. Baseado na Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter e voltar a ser igreja, como igreja deve ser. Quais são os 4 pilares da igreja evangélica, à luz das Sagradas Escrituras? A gente pode ver isso lá em Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no andar juntos, no compartilhar do pão e nas orações. Diga, doutrina dos apóstolos. Diga, comer juntos, compartilhar o pão e oração. É isso que a igreja precisa. Essa é uma igreja bíblica, centralizada nas Sagradas Escrituras. A modernidade nos diz, ande na moda. Mas ande na moda deste mundo. Se a moda é ser emo, seja emo. Pegue o cabelo, jogue de lado. E ande como emo. E aí a gente vê, às vezes, alguns adolescentes no meio da igreja assim, com cara de homo, com cara de emo. Não, se a moda lá fora é usar brincos, e é usar piercing, então que a gente use piercing. Tem pastores nos púlpitos, pregando de piercing, pregando de brinco. Nós não fomos chamados para sermos iguais ao mundo e não somos guiados pela moda do mundo. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Não, pastor, você não entende, pastor. Antigamente eu usava coque, mas agora eu uso o cabelo da mulher da novela das 8, pastor, porque agora é moda. Posso falar uma coisa para você em nome de Jesus? A igreja evangélica em nome do salvar tem se perdido. Tem igrejas que quando termina o culto, o pastor manda tirar as cadeiras e a igreja vira pista de skate.
Tem igreja que quando acaba o culto, o pastor manda tirar as cadeiras, ele monta um octógono. E tem luta de UFC gospel. Estou te falando sem exagero e estou te falando coberto debaixo do sangue de Jesus, que isso é verdade. O povo evangélico não tem conseguido discernir mais entre o sagrado e o santo e o profano. Está virando bagunça, está virando balela. E ser evangélico não é uma moda. Ser evangélico é ser lavado pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para cá. A igreja, apesar de ser aberta para todos, ela não é aberta para tudo. Eu vou repetir, a igreja, apesar de ser aberta para todos, aqui pode entrar gays, lésbicas, funkeiro, dona popozuda, pode entrar quem quiser, artista, pode entrar quem for, quem de classe for, mas entrou aqui, vai ouvir a verdade e vai sair tocado aqui, recebendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, apesar de ser aberta a todos, não é aberta para tudo. Nós precisamos radicalizar. Eu sei que eu vou receber muitos e-mails de gente dizendo: pastor, não podemos ser radicais desse jeito, senão nós vamos perder os jovens, senão nós vamos perder aqueles que gostavam de Zeca Pagodinho. E aí, como ficam hoje? Hoje gostam de Jesus. E quem gostava de Martinho da Vila, agora gosta de Jesus de Nazaré. Mas e quem gostava de Kiss, quem gostava de AC/DC, agora gosta só de Jesus de Nazaré. Pastor, mas e quem gostava de Maria Bethânia? E quem gostava de Djavan? E quem gostava de Alma Gêmea do Fábio Júnior? Agora gosta de Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus de Nazaré entra, tudo que não prestava cai fora. E agora ele se amolda ao desejo, aos desejos do coração de Jesus de Nazaré. Ser radical significa que é aquele que tem raízes profundas. A palavra radical vem de raízes profundas. Então, radicalizar significa o seguinte: eu fui arrancado de um determinado lugar e fui agora inserido em outro lugar. De modo que agora as minhas raízes estão aprofundadas no coração de Deus. E vai nascer no meu coração os desejos do coração de Deus. Deixa eu te falar algo interessante aqui. Nos últimos 50 anos, eu resumiria o cristianismo dessa forma. Na década de 60, nós éramos chamados de protestantes. Quem é protestante aqui? Da reforma de Martinho Lutero, que diz não à idolatria, não ao pecado. Quem é protestante aqui? Nós somos protestantes. Nós éramos conhecidos na década de 60 pelos protestantes. Esses são os protestantes. Esses são os rebeldes que se rebelaram com a igreja mãe católica apostólica romana. Na década de 70 nós éramos chamados de os crentes. Até riam da gente. E o que me assusta é que hoje eles riem com a gente. E quando as pessoas deixam de rir da gente, e a gente começa a rir com essas pessoas, alguma coisa está errada com a gente. Porque lá fora se roubam, nós aqui não roubamos. Se lá fora eles se corrompem, lá fora, aqui dentro nós também não nos corrompemos. Porque agora nós somos crentes. O que é ser crente? Seguidores de Cristo. Na década de 80 nós éramos chamados de evangélicos. Quem é evangélico aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. São aqueles que creem nas doutrinas do evangelho. Mas de 90 para cá, nós somos chamados da comunidade gospel. Eu quero voltar a ser protestante. Eu quero voltar a ser crente. E eu quero voltar a ser evangélico. Porque ser gospel é um status. Vai convidar um cantor gospel para vir cantar aqui. Vai convidar esse aí que
cantam e cantam bem na mídia, se eles te cobram pelo menos 15, 20, 25 mil reais para vir num culto, louvar a Deus, e diz o seguinte, são 5 músicas só. Convida um pregador de renome que prega nesses grandes congressos para vir aqui. Eles pedem hotel de primeira. Se vacilar, pedem 5 tipos de pratos diferentes de comida. Pedem como se fossem artistas de televisão. Mas, por quê? Porque se tornaram, ao invés de protestantes, de crentes, de evangélicos, são gospel. Tem até cantor que chega em programa de entrevista de televisão e diz o seguinte, quando o entrevistador âncora pergunta para ele, você é evangélico? Ele diz, não, eu sou cantor gospel. É que o público evangélico dá dinheiro. E as igrejas evangélicas não querem mais ouvir da Bíblia. Não querem mais participar dos cultos de oração. Não querem mais participar das consagrações, das orações, dos jejuns, dos momentos de consagrações, de uma busca mais intensa de Deus. Não, nós queremos música gospel. Nós queremos ser a comunidade gospel. E a gente às vezes vai para o culto e diz o seguinte, não gostei do culto hoje. Como se nós fôssemos os pagantes do culto, porque damos o dízimo e esperamos que a palavra seja boa, como por exemplo essa, muito provavelmente não vai ser boa para a gente, porque você diz o seguinte, eu paguei o dízimo para ouvir uma mensagem de vitória, uma mensagem de conquista, uma mensagem de bênção, de prosperidade, de riqueza. Aí o pastor vem me exortar, não vou dar o dízimo esse mês. Você passou a ser uma pessoa gospel. Nós vivemos num tempo em que o nosso maior campo missionário é dentro da igreja. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, notem que Jesus não está batendo na porta da casa de um pecador. Notem, os amados irmãos, que ele bate à porta de uma igreja equivocada. Ele diz no capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. E se a gente notar, abra sua Bíblia e fica com a Bíblia aberta. Nas cartas, Jesus vem sempre advertindo as igrejas. Na igreja aos Efésios, no verso 5, ele diz o seguinte, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta-te à prática das primeiras obras, porque brevemente virei a ti. Primeiro alerta. Na igreja de Esmirna, ele alerta a igreja também no verso 10, no capítulo 2. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Outro alerta. A igreja de Pérgamo, ele diz no verso 16, arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A igreja de Tiatira, ele dá uma outra alerta no verso 26, ao que vencer, ao que for fiel e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, no capítulo 3, o verso 3, ele diz o seguinte, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora te virei. Na igreja de Filadélfia, verso 11, ele diz, capítulo 3, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora a igreja de Laodiceia, ele não manda mais aviso. A igreja de Laodiceia, ele aparece na porta. Todas as igrejas ele havia avisado, eis que breve venho, permaneçam fiéis. Olha quantos pregadores eu tenho mandado no altar desta casa para falar com a minha amada igreja. Se afastem do mundo, não se amoldem ao mundo, sejam luz, sejam sal,
sejam fiéis ao que vencer, ao que for fiel. Mas agora aqui, na igreja de Laodiceia, ele não manda mais alerta, ele está na porta e batendo na porta. E ele está batendo a porta de uma igreja que se autodenominava dele. Tinha placa de igreja de Jesus de Nazaré. Mas que aos poucos foi se desviando da sã doutrina. Que aos poucos foi se amoldando ao mundo. Que aos poucos foi perdendo a visão. Que quando abriu os olhos, Deus estava do lado de fora. Ou seja, a igreja de Laodiceia estava agora dentro do coração de Jesus, mas porque foi sendo corroída pelas coisas deste mundo, apesar da igreja de Laodiceia estar dentro do coração de Jesus, Jesus estava fora do coração da igreja de Laodiceia. Posso te fazer uma pergunta? De que adianta um grande coral? De que adianta uma bela orquestra? Que adianta um grande ministério? De que adianta uma grande igreja, se Jesus está do lado de fora batendo? Eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia tinha culto, tinha louvor, tinha música gospel, tinha estratégia de evangelização, era rica, era próspera, mas Jesus estava do lado de fora. Aí eu me lembro do Moisés, dizendo para Deus, Deus dizendo para Moisés, Moisés, o povo pecou, o povo levantou para si um bezerro de ouro, enquanto eu estava contigo aqui no alto do monte, o povo se rebelou, agora é o seguinte, eu vou prosperar esse povo, eu vou cumprir o que eu prometi na vida deles, eles vão para uma terra que mana leite e mel, eles vão entrar na terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, porém, a minha presença não irá no meio de vós. Moisés disse para Deus, Senhor, você está de brincadeira. Que adianta anjo ir à nossa frente? Que adianta termos milagres do Senhor? Que adianta entrarmos numa terra que mana leite e mel? Se a tua presença não for conosco, nós não saímos desse lugar. O que faz a igreja ser igreja de Jesus de Nazaré é a presença de Jesus de Nazaré dentro da igreja. Não é sem propósito que Jesus aparece a esta amada igreja no verso 18. Dizendo para ela no verso 18, por favor, abre aí, Apocalipse capítulo 3, verso 18. Ele diz o seguinte, saiba o que eu quero que você faça, amada igreja de Laodiceia. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Pague um preço. Busque o ouro de verdade, não o ouro dessa terra, mas o ouro que eu tenho para dar. E para ter o ouro que eu tenho para dar, tem que pagar preço. Compre ouro de mim. Ele não diz, venha buscar de graça o ouro de mim. Ele diz, compre ouro de mim. Significa, pague um preço para ser ouro de verdade. Ele diz, compre ouro de mim. Verso 18. Ouro refinado pelo fogo. Vamos ser sinceros, a gente tem passado pelo fogo. Porque quem é igreja protestante, quem é igreja evangélica, quem é igreja cristã, ainda passa pelo fogo da tribulação. Para ser crente tem que passar pelo fogo da tribulação. Nós somos provados, somos caluniados, somos deixados de lado, somos difamados, somos chamados de quadrado, mas é gente que vai para o céu com certeza absoluta. Não é um povo gospel, é um povo protestante, é um povo fiel, é um povo que foi refinado pelo ouro, passado pelo fogo. Ele diz, compre roupas de mim. Não é a roupa que você tem que vestir, é uma roupa celestial. É um manto sagrado que eu vou colocar sobre você. É o manto da minha graça, é o manto da minha misericórdia, é o manto da minha santificação que eu quero derramar sobre a tua vida. Compres de mim roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim
remédio para os teus olhos. Assim você poderá ver, enxergar de verdade. Igreja, precisamos ver como Deus vê. Precisamos ver como Deus vê. E o Deus da Bíblia Sagrada, Ele vê algumas coisas diferente de como a igreja vê. Mas nós precisamos ver muitas coisas como Jesus vê. Olhando à luz do texto sagrado, quando vemos como Deus vê, a Bíblia Sagrada diz que andamos em santo temor, pois vemos Deus como Deus é. E aqui no verso 14, Deus se identifica à igreja de Laodiceia assim: diz o amém. Com Deus não tem coisa duvidosa. Com Deus não tem coisa em cima do muro. Com Deus, pecado é pecado, santidade é santidade. Diz o amém. Não existe coisa mais ou menos. Irmão, você é salvo? Mais ou menos. Você se santifica? Mais ou menos. Você ora? Mais ou menos. Se Jesus voltar, você vai para o céu? Mais ou menos. Diz o amém. Você é salvo, irmão? Você aceitou Jesus, irmão? Jesus entrou na tua vida? Se o arrebatamento acontecer agora, você vai para o céu? É essa certeza que Deus quer que a igreja dele tenha. Porque com Deus não há dúvida. Ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio de toda a criação de Deus. Ele é Deus. A igreja evangélica de Jesus Cristo de Nazaré sabe quem a alcançou, sabe o que tem experimentado e sabe para onde vai quando o arrebatamento da igreja acontecer. Você sabe, irmão? Pergunta para o teu irmão: você sabe para onde você vai se os teus olhos se fecharem agora? Segundo lugar, igreja, precisamos ver como Deus vê. Precisamos ver o pecado, o engano, a mentira, a hipocrisia como Deus vê. Olha o que diz o verso 15. Eu conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa em você que me agrade. Você não é frio e nem quente, indeciso, melhor que fosse frio ou quente. E algumas versões, no original diz assim: você está estragado pelo mundo. Você se pegou num dia da tua vida que você disse: meu, eu estou mal. Parece que eu estou desviado. Às vezes não parece. Às vezes está. E só que o Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que nos ama tanto, que Ele está dizendo para a gente o seguinte: ó, vamos parar de tentar achar que estão me enganando, porque vocês não estão me enganando. Eu conheço a igreja de Filadélfia, conheço a igreja Rogério, a igreja Anderson, a igreja Mirna, a igreja Viviane, a igreja Lorê, a igreja Edmilson, a igreja Cristina, a igreja Ricardo, a igreja Maristela. Eu conheço a minha igreja por dentro e por fora. Eu conheço quem está bonito por fora e quem está bonito por dentro. Eu conheço quem está bonito por fora, mas que está estragado por dentro. Eu conheço quem está se amoldando ao mundo e que está se corroendo pelas coisas do mundo. Eu conheço quem está cantando aqui, mas está longe daqui. Eu conheço tudo. A Bíblia diz que, no texto original, a versão do verso 15 diz assim: você está estragado e mundanizado, apodrecido por dentro, dominado pelo pecado, tomado de morte. E isso me causa ânsia de vômito. Eu não sei como Deus recebe muitos cultos em muitos lugares. Eu não sei quantas vezes eu já causei vômito em Deus. Eu não sei quantas vezes você já veio à igreja para louvar a Deus sem falar com o teu marido há muito tempo. Eu não sei como você veio na igreja hoje. Mas Deus está à porta dizendo para você: você precisa ver como eu vejo.
E às vezes você se autoanalisa e diz, eu estou bem, mas eu estou dizendo para você que você não está bem. O Deus da Bíblia Sagrada, Ele não tem rodeios. O Deus da Bíblia Sagrada é sim, sim e não, não. Deixa eu falar algo de Deus para o seu coração. Deus vê o pecado como algo sério. Mas a igreja vê o pecado apenas como um deslize. E tem crente que já se tornou sem vergonha. Ele vai lá e comete aquele pecado. Aí amanhã dá vontade dele fazer aquele pecado de novo. Ele vai lá e comete o pecado e ele diz o seguinte, Deus é gracioso. Eu sou sem vergonha, eu não valo nada, mas Ele gosta de mim. Sabe aquele louvor? Você não vale nada, mas eu gosto de você. A gente acaba assimilando essa filosofia. Eu vou pecar, Ele é gracioso mesmo, Eu dei uma espiadinha na internet ontem, pornografia lá, mas depois veio o peso, eu me arrependi, foi o Espírito Santo para mostrar para mim que está comigo, que não gostou, eu pedi perdão, abracei, chorei, mas no outro dia me deu vontade de novo, eu fui lá, não queria ir não, porque é uma luta, né, você sabe como que é, mas eu fui, porque eu sou pecador, a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia, mas eu não cuidei cair, mas depois eu vou pedir perdão de novo, Ele vai me perdoar, e a gente vive assim, vivendo com o pecado, como o pecado fosse uma brincadeira. Deus vê o pecado como algo sério, e Deus quer que a igreja evangélica dos seus dias, veja o pecado como algo sério sim. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o pecado é coisa séria, a hipocrisia é coisa séria, a mentira é coisa séria, o roubo é coisa séria, a calúnia é coisa séria, a briga, a contenda é coisa séria, o fuxico no meio da igreja é coisa séria, é pecado. E pecado separa o homem da comunhão com Deus. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus. O pecado tem salário. O pecado tem salário. E o salário do pecado é a morte. O pecado fere a ti, pode ferir também quem está ao teu redor. Eu vejo isso todos os dias. Gente que traiu a mulher que traiu a gente. Não, a gente não. Pelo amor de Deus. Gente que traiu a mulher que traiu o homem. E que está aí, família destruída, lar arrebentado, porque flertou com o pecado. Não, eu tenho Deus, eu tenho o domínio do pecado, e o diabo vai deixando, até que aquilo possua a pessoa, e a pessoa não consiga mais ter mais comunhão com Deus, e quando se vê já está dominado pelo pecado e com a família arruinada. Terceiro lugar, precisamos ver o amor de Deus como Deus vê. Jesus diz aí no verso 19, costumo chamar a responsabilidade, repreendo e disciplino, castigo a todos quanto amo. Irmãos, o que eu estou pregando aqui nessa noite é para mim, é para você, é para nós. E o que eu estou pregando aqui nessa noite tem a ver com a manifestação do amor de Deus, batendo a porta dizendo para a gente, acorde, porque o arrebatamento da igreja está aí. Não vai na onda dos gospels, continue na onda do meu espírito e firmado na minha palavra. Ele diz, eu disciplino, eu corrijo a todos quantos amo. E disciplino e corrijo a todos quantos amo, para incentivar, para corrigir e para guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, arrependa-te, faça meia volta e volte a me buscar. Aí no verso 20 ele diz, olhem para mim, eis que estou batendo a porta. Eu não estou arrombando a porta, eu estou batendo a porta.
E que cada barulho desse bater da porta seja a minha voz no teu coração a dizer: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Aí ele diz: se você quiser ouvir, porque você tem que querer. Se você quiser ouvir o batido da porta, e se você tiver afim de abrir a porta da tua casa, para mim entrar, eu terei o imenso prazer de entrar, de manifestar o meu amor, a minha graça, o meu perdão, a minha misericórdia. Sentarei com você à mesa, jantarei contigo e você comigo. Sabe por que Jesus está falando conosco aqui nessa noite dessa maneira? Porque Ele nos ama muito. Essa semana eu extraí 2 dentes. Talvez alguém vai dizer: pastor, você está pregando desse jeito porque você está com dor nos 2 dentes, né? Não, não estou com dor nos 2 dentes porque eu estou sem eles. Mas foi esta palavra que Deus falou no meu coração. O pastor Rogério estava ali, dirigindo todo o culto, e eu disse: meu Deus do céu, com dor de dente, quer dizer, sem dente. Será que essa mensagem hoje, apresentação de bebê, entrega de diplomas? E o Senhor disse ao meu coração: eu vou falar com quem eu amo. A palavra edifica, consola e exorta. O melhor lugar para ser salvo é dentro da igreja. E o pior lugar para se perder é dentro da igreja. Tem gente há muitos anos dentro de uma igreja evangélica, que no início começou como protestante, continuou como cristão, ficou firme no evangelho, mas depois se tornou gospel. Então, se aqui tem música legal, ele fica aqui porque tem música legal. Se aqui tem palavra de vitória, ele fica aqui. Mas se aparecer outra ali, com música melhor que a daqui, ele vai para lá. E se aparecer um pregador melhor acolá, ele vai para lá. Porque ele não é firmado, ele é gospel. 4º lugar, precisamos ver o sofrimento humano como Deus vê. Sermos anti-avarentos, anti-egoístas. Olha o que diz aí o verso 15. Conheço as tuas obras. Aqui está falando de obras, não é de fé, de obras. Deus está dizendo o seguinte: eu sei o que você tem feito, igreja de Laodiceia. Vocês são ricos, vocês se autodenominam ricos, e são realmente, mas na verdade vocês são avarentos. Porque apesar de toda esta riqueza, vocês não fazem nenhum trabalho de ação social. Vocês não causam impacto na sociedade onde vocês estão. Vocês têm tanta riqueza que morrem embebedecidos de tanta riqueza. E Deus disse: eu conheço as tuas obras. Enquanto vocês dizem: eu não tenho falta de nada, Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Você precisa fazer mais obras. Em último lugar, precisamos ver a vida e a morte como Deus vê. No verso 21 diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Precisamos ver a vida e a morte como Deus vê. Para Deus, meus amados irmãos, a nossa vida com Ele começa aqui e continua lá. Se nós não morrermos, nós seremos arrebatados. Mas se nós morrermos, nós continuaremos vivos. E Deus quer que a igreja veja a vida e a morte com esses olhos. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, Salmo 116, 15. Porque estes são chamados vencedores. Vencedores são aqueles que vão se assentar com o Senhor à mesa. Vencedores são aqueles que continuam fiéis até o arrebatamento da igreja, e que se a trombeta tocar agora, nós vamos abrir os nossos olhos com Ele nas alturas.
Mas vencedores são aqueles também que, tendo passado por esta vida, Deus recolheu, mas que agora já estão assentados com Ele nas alturas. Então, quer a vida, quer a morte, quem é protestante, quem é evangélico, quem é cristão, quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe quem são esses vencedores? São aqueles que em vida não se deixaram contaminar pelas coisas e prazeres deste mundo. Sabe quem são esses vencedores? São aqueles que olharam para a vida com os olhos de Deus. São aqueles que resolveram serem quadrados, protestantes, evangélicos e fiéis a Deus e nada mais que isto. Agora, em último lugar, precisamos ver o Espírito Santo como Deus vê. Olha o que diz o verso 22. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Posso falar algo da parte de Deus para o teu coração? Busque o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o fogo do Espírito Santo. Mas busque com muito mais fervor do que você busca uma vitória que você tanto precisa. Diga para o teu irmão, busquemos o Espírito Santo. Paulo diz em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito, porque o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de você. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 11, eu vou terminar com isso, Lucas 11. Lucas 11, versos 5 a 13. Olha o que diz, Lucas 11, versos 5 a 13. Então lhes disse Jesus, qual de vós terá um amigo que este for procurá-lo à meia-noite? Ele disser, amigo, empresta-me 3 pães. Porque um amigo meu chegou de viagem na minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, a porta já está fechada. Conhece alguma passagem bíblica semelhante a esta? Igreja de Laodiceia. E os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que ainda que se não se levante para dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que ele necessitar. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmão, vamos ser sinceros, até aqui está ótimo, não está? Porque a gente gosta de pedir, e a gente diz para Deus, Deus, tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Então eu estou pedindo aquela Rebeca, me dá aquele Rebeco, eu quero o melhor, Senhor. A gente diz, tua palavra diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Senhor. Aí Jesus diz, pois qualquer um que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, olha a proposta de Jesus, irmãos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ele está dizendo o seguinte, peçam o Espírito Santo. A igreja será mais forte quando ela for mais cheia do Espírito Santo. A igreja será mais impactante quando ela for cheia do Espírito Santo.
A igreja será mais poderosa, mais relevante, quando ela for cheia do Espírito Santo. Sabe o que precisamos nos nossos dias? Nos congressos jovens, no congresso dos adolescentes, nas EBFs. Sabe o que nós precisamos? No encontro das irmãs, nos cultos de domingo, de segunda. Precisamos dobrar o joelho e dizer: vem sobre nós, Espírito Santo, batiza a tua igreja com o Espírito Santo, batiza os pequenos, batiza os anciãos, batiza os jovens, batiza os adolescentes, batiza os músicos, batiza a tua igreja com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é uma boa pregação do pastor Rogério e do pastor Anderson. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes o Espírito veio sobre os discípulos. Pedro sai de lá e começa a pregar a palavra de Deus com ousadia. E a Bíblia diz que quando ele faz um apelo, aliás, a Bíblia nem fala que ele fez apelo. Fala que ele prega o evangelho e 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus acrescentava à igreja aqueles que eram salvos. Me lembro de um cântico muito antigo que diz: ninguém detém. É obra santa. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém. É obra santa, e esta causa é do Senhor. Precisamos ser inflamados pelo fogo do Espírito. A igreja tem sucateado o Espírito Santo. Em nome de coisas gospel, o Espírito Santo tem sido deixado de lado. O Espírito Santo não precisa da nossa força. A igreja precisa da força do Espírito Santo. Deixa eu concluir dizendo o seguinte: a igreja evangélica Canaã é uma igreja que valoriza o Espírito Santo. É uma igreja que nasceu pelo Espírito Santo. É uma igreja que se move pelo Espírito Santo. É uma igreja que cresceu pelo Espírito Santo. E é uma igreja que vai vencer pelo poder do Espírito Santo. Nós temos certeza absoluta que em todas as camadas sociais, esta cidade será sacudida pelo poder do Espírito Santo que sairá desse lugar. Nós queremos que todas as igrejas sejam abençoadas pelo poder do Espírito Santo que sai desse lugar. E nós precisamos buscar essa virtude do Espírito Santo no nosso meio. Ó irmãos, nós não podemos jamais deixar a nossa mais pura comunhão com Deus. Nós não podemos deixar que o nosso coração pare de bater em sintonia com o coração de Deus. Porque nós não podemos perder a visão por causa desses que se tornaram gospel. Por favor, vamos manter a nossa fé pura. O Espírito e o amor de Deus dentro de nós. Sabendo que o maior desses é o amor, claro. Fazendo assim, nossa visão nunca será ofuscada. Nunca se tornará míope. Nunca se embaçará pelos prazeres deste mundo. Nós somos a igreja que vê como Deus vê. E nós não podemos deixar que o mundo embace os nossos olhos com o colírio estragado de Satanás. Que a Bíblia diz: se os teus olhos estão embaçados pelo pecado, Ele está à porta do seu coração dizendo: se você confessar os teus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, sentarei contigo, comerei contigo e você comigo para toda a eternidade. Deus vê a igreja como a igreja sempre dele. Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 18? Pedro, tu és pedra,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja não é do Anderson, a igreja não é do pastor Rogério, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus de Nazaré. E quem edifica a igreja é Jesus de Nazaré. E quem exorta, quem edifica, quem consola a igreja é Jesus de Nazaré. Portanto, meus amados irmãos, vamos, como igreja que é de Jesus de Nazaré, viver como Jesus de Nazaré quer, com os olhos bem abertos, esperando o arrebatamento da igreja. Amém, amados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Eu só vou pedir para você fazer um pedido para Deus agora. Me faça cheio do Espírito Santo. Peça perdão pelos teus pecados. Peça ajuda do Espírito Santo. E diga, me encha do Espírito Santo, para que eu possa ver como Deus vê. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome por essa noite. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres, não gospel, mas homens e mulheres crentes, evangélicos, protestantes, diferentes, sal da terra e luz do mundo. Meu Pai, nós queremos ser diferentes e fazer a diferença. Nós queremos ser como Jesus de Nazaré é. Queremos viver a luz da cruz de Cristo. A tua palavra diz que aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nos ajude então, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo, para trilhar o caminho que o Senhor propôs para nós. Nós não queremos viver à moda, nós não queremos nos amoldar ao sistema, nós queremos impactar este sistema, de tal modo que as pessoas sejam atraídas aqui pelo poder do Teu Espírito sobre nós. Faz isso no meio da Tua igreja, lava-nos com o sangue do Cordeiro, e te pedimos, ó Deus, entra por as portas desta igreja, entra pelas portas do nosso coração. Se por algum motivo na caminhada nós nos afastamos de Ti, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a vivermos em comunhão contínua contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Abrace a pessoa que está ao seu lado e pode se assentar em nome de Jesus.